Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Estamos fazendo a leitura das cartas de João. Começamos domingo passado e hoje, vamos ler o capítulo 2 da primeira epístola de João, a primeira carta. E esse capítulo 2, ele trata de algo que João começa a falar no final do capítulo 1, quando ele diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, e que se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. E ele diz então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, João está analisando, falando, relacionando a questão do pecado com a questão da comunhão uns com os outros. Que o pecado, ele quebra a comunhão. Lógico, quebra a comunhão com Deus, obviamente, porque Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, e se andarmos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Então, se nós não estamos na luz, é óbvio que a nossa comunhão uns com os outros é quebrada. E ele continua aqui, no capítulo 2, tratando sobre essa questão do pecado. E ele diz assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O pecado tornou-se uma condição humana. É algo que começa lá, no livro de Gênesis, capítulo 3. Ele vai muito além de um ato de desobediência, como a religião tenta reduzir a questão do pecado, a desobediência, e é óbvio por quê, A religião, ela trabalha com a questão da obediência. Então, ela associa, quando faz a leitura do Gênesis 3, a única coisa que ela consegue ver ali é a desobediência do ato da mulher e do homem comer do fruto que Deus havia dito que não deveria ser comido. Mas João, ele aprofunda essa questão. É óbvio que o pecado, ele nasceu muito antes do ato da desobediência. O ato da desobediência é apenas o fruto. Se nós formos lá em Gênesis capítulo 3, eu vou ler, já que nós falamos desse assunto, quero que você preste atenção no que diz aqui. Justamente naquela conversa que a mulher teve com a serpente. Você lembra que há a serpente, começa aqui no capítulo 3, dizendo assim, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, vocês não podem comer de toda a árvore do jardim, foi isso que Deus disse. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Eu acho que a mulher estava pensando, que aquele ato de morrer seria comer e, como se fosse um fruto envenenado, houvesse uma morte física,
como consequência. Então a serpente diz, não, vocês não vão morrer comendo daquele fruto. Então a serpente disse à mulher, verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ela começa a colocar dúvidas sobre o fato de Deus ter dito para não comer, dizendo que Deus na verdade estava era não querendo, né, que eles comessem para eles não serem como Deus. Olha só. E viu a mulher, presta bem atenção nisso aqui agora, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu acho muito interessante esse texto, especialmente essa questão de que depois que a serpente fala para a mulher, lógico, nós estamos falando aqui de um texto alegórico, né? É óbvio que o pecado não entrou no mundo porque o homem conversou com uma serpente, a mulher conversou com a serpente, comeu de um fruto, de uma árvore. Claro que isso tudo tem um significado muito mais profundo. É uma forma parabólica, né? Uma parábola de como o pecado entrou no mundo e chegou a todos os homens. E ali nós vemos qual é o problema. O desejo de ser como Deus. O desejo de não precisar de Deus para conhecer o bem e o mal. O desejo de ter entendimento. O desejo de ser como Deus. Essa é uma questão, para mim, fundamental. E esse desejo que nasce no coração do homem, pela tentação, a grande questão aqui é a tentação. Tiago, lá na epístola de Tiago, diz que nós somos tentados pela própria concupiscência. Nós não somos tentados por Deus. É o nosso próprio desejo, né? Que nos coloca numa situação assim. E ali é o que aconteceu. Mas o que mais me chama a atenção aqui é a consequência disso. A consequência de produzir isso no próprio coração, de aceitar isso, esse desejo de querer ser como Deus, de não precisar de Deus, mas ser como Deus. Esse é um fato. E a partir do momento que o homem começa a pensar sobre isso, e eu acho que isso tem a ver com a medida que o ser humano começa a entender a sua capacidade. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E isso acaba sendo uma possibilidade, né? A própria liberdade humana, que só Deus tem, é uma possibilidade do homem achar que não precisa de Deus e do homem querer ser Deus. E a consequência maior
que a gente vê aqui, e que me chama muita atenção no Gênesis, é o fato de Deus, de Adão, nesse texto, culpar a Eva. E culpar a Deus. Foi a mulher. Quando Deus pergunta por que você comeu daquele fruto? Ele diz, olha, a mulher que tu me destes. Foi a mulher que tu me deste. Numa só reação, Deus culpa a mulher e culpa Deus também. Adão culpa a mulher, que foi Deus que deu ao homem. Ou seja, ali já temos uma consequência muito sintomática, né, do pecado. Culpar a Deus pela escolha que o homem fez e culpar o próximo. Então, desde ali, a nossa relação com Deus, como seres humanos, a nossa relação com o próximo se torna problemática. É por isso que João fala que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, e relaciona isso com a comunhão. Se andarmos na luz, ou seja, se nós estamos em comunhão com Deus realmente, nós vamos estar em comunhão com o nosso próximo. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque o pecado quebrou a comunhão. A nossa comunhão com Deus, passamos a culpar a Deus das nossas escolhas, ou seja, passamos a escolher livremente, mas sem consultar a Deus. E eu acho isso muito interessante, né? Passamos a andar nos nossos próprios caminhos, eu acho essa expressão muito, muito própria, né? Para falar sobre o pecado. Pecado é andar nos nossos próprios caminhos. Ou seja, nós andamos nos nossos próprios caminhos e quando as coisas dão errada, nós culpamos a Deus e culpamos o nosso próximo. Nós poderíamos definir o pecado como sendo isso, né? Andar nos próprios caminhos e quando nos damos mal, nós culpamos a Deus e culpamos o nosso próximo. Então ele continua aqui. Ele diz que todos nós pecamos, né? Que isso é uma coisa que se tornou parte da humanidade. Porque nós fazemos escolhas todos os dias. Nós podemos consultar a Deus, nós podemos orar, nós podemos levar as coisas a Deus, mas nós também podemos tomar nossas decisões sem Deus. E vamos nos dar mal. A verdade é essa. E quando nós dermos mal, nós vamos deixar no nosso coração aquele sentimento. Por que Deus me permitiu eu fazer essa coisa? Por que Deus não? E é sempre assim. E sempre vai nos levar a problemas com o nosso próximo. Porque às vezes, ou sempre, quando nós fazemos escolhas, as nossas próprias escolhas, as nossas escolhas egoístas, nós vamos passar por cima de alguém. E aqui diz, né, que ele escreve para que nós não pequemos, mas se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. E ele perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, né? Que é uma outra parábola também, né? A cruz é muito mais do que o ato de Jesus ter morrido. Mas ele veio para isso, para mostrar para o mundo que mesmo nós tendo escolhido andar nos nossos próprios caminhos, e mesmo nós temos estragado a nossa vida e a vida dos outros, mesmo nós temos bagunçado a nossa vida, Deus nos ama. E Ele nos perdoa. E a cruz de Cristo é a prova, testemunho verdadeiro
do perdão de Deus. E nisso sabemos, verso 3, que nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Presta bem atenção nisso. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Porque lembra, quando o homem deixou aquilo entrar no coração dele, o primeiro fruto foi a desobediência. Então a desobediência é fruto do pecado no coração. Ele não é o pecado, mas ele é o primeiro fruto do pecado. E a desobediência tem a ver com isso, né? Eu querendo fazer a minha própria vontade. Eu tomando decisões egoístas. Eu consultando apenas a mim mesmo. Eu escolhendo de forma egoísta os meus próprios caminhos. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Agora presta bem atenção. Qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Olha, presta bem atenção. Aquele que diz está nele também deve andar como ele andou. Na luz. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Lembra disso? Aí ele fala isso no verso 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo. Aqui ele fala de mandamento. Mandamento no singular, no grande mandamento, no único mandamento. Que Jesus lá no Sermão do Monte fala sobre ele. Eu tenho dito aqui que o Sermão do Monte está para a nova aliança, assim como o Sinai esteve para a velha aliança. Você lembra que lá no Sinai, Moisés desceu com as 2 tábuas da lei, com 10 mandamentos. E depois ele vai criar toda uma legislação em torno desses 10 mandamentos. Mas é óbvio que esse mandamento não tinha nenhum poder de mudar o homem, porque o pecado já estava no coração do homem. O homem já decidia os seus próprios caminhos. E toda vez que o ser humano faz isso, ele passa por cima de outro ser humano. Então a lei tentava regular as relações com o nosso próximo. Mas olha o que João fala. Olha bem. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento muito antigo. Mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Ele está falando desde o princípio da nova aliança, obviamente. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo, não há tropeço. João então vem trabalhando essa ideia, esse conceito, essa explicação que relaciona primeiramente o pecado à nossa vida de egoísmo. E se temos uma vida de egoísmo, nós não estamos na luz, por quê? Porque numa vida de egoísmo nós não temos comunhão com o nosso próximo. Então ele fala sobre esse mandamento. E esse mandamento que nos manda amar os nossos irmãos.
E quem ama seu irmão está na luz. E nele não há escândalo, nele não há tropeço para o seu irmão. Nós não nos tornamos causa de tropeço se estamos na luz para o nosso próximo, para o nosso irmão. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Aqui João está falando a todos, né? Falando aos seus filhinhos, como chamava a igreja, falando aos pais, falando aos jovens, falando aos filhos, falando a todos, não importa em que lugar na vida, nas relações humanas nós estejamos. Eu vos escrevi, verso 14, pais, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, ou nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ele fala sobre o mundo como fazendo uma reportagem ao que aconteceu lá em Gênesis 13. E olha o que ele diz aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E ele fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Olha que coisa interessante. Se voltamos lá em Gênesis 3, novamente, naquele texto da tentação, olha o que olha o que aconteceu aqui. Depois da serpente dizer que a Eva podia comer, né, que a mulher podia comer, ela não ia morrer. E Deus havia falado isso porque ele não queria que elas fossem conhecedores do bem e do mal como Deus. Olha o que diz. Verso 6, olha bem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, desejável para se comer, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não é isso que João fala que há no mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, desejável para comer. Desejável para comer. Concupiscência dos olhos. Ela viu que ela era agradável aos olhos. Soberba da vida, que João chama de que para Eva era boa para dar entendimento, para ser como Deus. Então, essas coisas é o mundo.
Para João é isso que há no mundo. O que há no mundo? O mundo é o alimento do egoísmo humano, né? É a motivação do homem que está no pecado. Porque do homem que anda com Deus, a comunhão com Deus nos dá luz e direção. De onde vem a direção? Daqueles que se converteram a Cristo, aqueles que seguem a Cristo. Vem de Deus. Mas da onde é que vem a direção de quem não anda com Cristo? Vem do mundo. Vem dos desejos, daquilo que o homem deseja, daquilo que agrada os seus olhos, mas principalmente daquilo que alimenta a sua soberba, daquilo que alimenta o seu orgulho, o desejo de ser mais que os outros, o desejo de ter mais que os outros, o desejo de ser mais que os outros, o desejo de estar no centro, o desejo de ser Deus. Então, o mundo é tudo aquilo que alimenta o egoísmo humano. Por isso que João diz, não ameis o mundo, não ameis as coisas. Se o mandamento de Deus é amar as pessoas, o mundo quer que você ama as coisas, que você ame a si mesmo, no sentido de que o único que te interessa para você é a sua própria vontade, ainda que você tenha que passar por cima das outras pessoas. Isso é o pecado. Isso é a natureza do pecado. O pecado, sem sombra de dúvida, é o egoísmo humano. Para mim, esse é o conceito mais completo do pecado. O pecado é o egoísmo humano. E o mundo é aquilo que alimenta o egoísmo humano. Presta bem atenção no verso 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvimos que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, presta bem atenção, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Ou seja, o conhecimento que nós temos, o verdadeiro conhecimento, vem do Espírito de Deus que está em nós, da palavra de Deus que está em nós, da comunhão com Deus que nós desfrutamos. Veja bem, tendes a unção e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesse a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Ou seja, gente no meio dos cristãos, gente que se diz cristão, mas não anda na verdade. Gente que se diz cristão e anda na mentira. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio.
Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete... desculpa. Eu pulei para o capítulo 3 aqui, voltando lá. Verso 28. E agora, filhinhos, permaneça nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que é a justiça? A justiça é a forma pela qual nós nos relacionamos uns com os outros. A justiça é quando amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É quando nós fazemos com o outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. É quando nós queremos para o outro aquilo que nós queremos para nós. Isso é a justiça. E a injustiça é quando nos colocamos acima dos outros. E João aqui está tratando sobre essa questão do pecado. Ele fala sobre o pecado, que o pecado ele é justamente a quebra de comunhão com Deus e com o nosso próximo. Ele fala sobre o mundo que alimenta uma vida de egoísmo, porque quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo, nós estamos vivendo uma vida de egoísmo, onde o ego se torna o senhor. E o mundo alimenta isso. O amor às coisas, né? O amor às coisas, o amor a posições, o amor aquilo que nos coloca acima dos demais. É o que o mundo nos oferece. E aí ele entra com a questão do anticristo. Ele trata para mim aqui de uma questão importante, que é o anticristo. Não é alguém que fala que contra Cristo. Não é o ateísmo. Não é aqueles que não acreditam em Cristo. Não é aqueles que acreditam em outros deuses. Ele diz que o anticristo saiu do nosso meio. Que o anticristo é alguém que se diz cristão, mas vive uma vida de pecado. Alguém que diz estar na verdade e propaga mentira. Alguém que diz que está na luz, mas está em trevas. E isso é muito importante para nós entendermos. Que o anticristo, ou os anticristos, ou o espírito do anticristo, é fazer o mal, usando o nome de Cristo. E é por isso que ele fala, né? Que ele, no verso 26, essas coisas vos escrevi acerca dos que os enganam. E queremos tratar mais sobre isso a partir do capítulo 3, eu até dei uma adiantada, né? E no capítulo 3 ele vai falar sobre o diabo. Então vamos, no capítulo 3, tratar sobre isso, que é um outro elemento importante para nós entendermos essa questão do pecado. Mas eu quero terminar com o verso 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, o amor nos dá fome e sede de justiça, como Jesus nos ensinou. Que Deus nos abençoe.